Muito bem, senhores. Galera, vamos lá. A partir de agora a gente vai trabalhar mais um bloco, né? Provavelmente vai ser dividido em 3 blocos hoje a nossa aula. Bateu o assunto agora. A gente vai dar uma esgotada em Poder Judiciário. Poder Judiciário acho que seria... Por que eu estou pegando logo o Poder Judiciário? Eu diria que seria o assunto mais difícil do edital de vocês em Direito Constitucional. É um assunto bem complicado, bem chato. Vocês vão ver que eu vou ter que, infelizmente, trabalhar muito texto de lei aqui. No caso, lei que eu diga a Constituição. E a gente também vai trabalhar a questão. O que der de bizu para vocês, eu vou passar. Mas vocês vão ver que não, a maioria das questões vai cobrar muito texto de lei, que está escrito lá, e outras são bem tranquilas. Então, a gente vai sair hoje daqui sabendo o básico, e um pouco mais ainda do que o básico, mais aprofundado para a prova de vocês de Poder Judiciário. Que eu achar que é importante, eu já vou repassar para vocês. São os termos mais relevantes, tá? Então, mesmo esquema, a gente vai trabalhar só em questão, já está aí o filtro, questão de polícia civil, polícia militar, etc, tá? Vamos lá, galera. Veja só. Quanto ao Poder Judiciário, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Prevê que a primeira coisa, deixa eu ver aqui, só ver logo aqui, pronto. Comentando logo sobre um item que eu vi aqui que já está errado, tá? Como que é organizado o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é o tal do STF, por exemplo, que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o ministro Alexandre de Moraes e tal, aquele negócio todo, mas não só ele. Os juízes também fazem parte. A gente vai ver que tem um CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Tem vários órgãos que integram o Poder Judiciário. STJ, né? O STF, os Tribunais de Justiça, tá? Então, é uma estrutura que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês e ler. Primeira coisa, como que é organizado o Poder Judiciário? Existe um negócio chamado Estatuto da Magistratura. A primeira coisa que é importante vocês saberem, vai ter um artigo que vai dizer que o Poder Judiciário é organizado conforme o Estatuto da Magistratura. Só que o que é que vocês têm que tomar cuidado aqui? O que é que cai em prova na realidade, né? Que esse Estatuto da Magistratura, ele é regulamentado por uma lei complementar. Então a banca vai botar para vocês, que está aí no item B, lei ordinária. E vai estar errado, porque é lei complementar. E essa lei complementar vai ter um camarada que vai ser o iniciador, que vai ter a iniciativa, que é nada mais nada menos que o STF. Primeira coisa que cai em prova aí, que é logo um dos primeiros artigos com relação ao Poder Judiciário. A estrutura do Poder Judiciário é regulamentado nesse Estatuto da Magistratura. Esse Estatuto da Magistratura, ele é regulamentado por meio de uma lei ordinária? Não, é o que a banca vai botar para vocês. Lei complementar é o correto. E essa lei complementar é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Pode botar para vocês aqui STJ, etc. Tá? Então, cuidado com relação a isso aqui. Mas vamos lá. Ele quer a alternativa, né, correta, a gente vai julgar cada uma. O item A fala assim para a gente. Ao Poder Judiciário é assegurado a autonomia administrativa, porém não é assegurado a autonomia financeira. Errado. Vai ter o artigo 99 da Constituição Federal. Esse artigo 99 da Constituição Federal vai garantir tanto a autonomia administrativa quanto a autonomia financeira. As duas autonomias. Vem aqui, ó. Pegando. Opa, tô botando o Pronace aqui, né? CF de 88. Olha o que diz o artigo 99 da Constituição, ó. Limpo e seco. É bem pequenininho ele. Cadê?
Passou? Não. Aqui é o Poder Judiciário. Pronto. Artigo 99. O Poder Judiciário é assegurado a autonomia administrativa e financeira. O que a questão fez? Veio aqui e disse que é somente autonomia financeira. Ao contrário, disse que é só administrativo. Então já está incorreto. O item B está errado porque a gente acabou de ver. O que estaria correto? Se dissesse que era uma lei complementar de iniciativa do STF. Então cuidado aí também, tá? Esse detalhezinho. Próxima questão fala sobre o item C. Isso. Ó, Estatuto da Magistratura trata-se de lei complementar de iniciativa do STF, só ordinária. Se tivesse complementar, estaria correto. Certo? O item C ele vai cobrar o artigo 92 da Constituição, que é um artigo que todo mundo vai ter que ter de código salteado. São os órgãos do Poder Judiciário. Exemplo, o primeiro órgão que todo mundo sabe. Primeiro é o STF. Depois do STF eu vou ter o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que vai ser composto por 15 membros. A gente vai falar mais na frente. O STF, por exemplo, vai ter 11 membros. Tem um mnemônicozinho, somos todos futebol. O time de futebol tem quantos jogadores? 11. Aí somos todos futebol. Por isso que o STF ele vai ter 11 membros. A gente vai ver, por exemplo, senhores, que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um órgão do Poder Judiciário. Sim, ele é. Ele está previsto lá. Só que ele não exerce função jurisdicional. Ele não julga. Tá? Então aqui eu vou ter 15 membros. Aí depois vai ter mais. Aqui, sem dúvidas. Tem uma ruma. Depois eu vou ter, por exemplo, a STJ. STJ termina com J, de somos todos Jesus. Jesus morreu com quantos anos? Lá vai ter 33 membros. Certo? E a gente vai seguindo. Não vou botar todos que são vários aqui, mas eu vou ler com os senhores. A gente vai ver que vai ter os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos territórios e do Distrito Federal. Tudo isso vai estar previsto no artigo 92 aqui, ó, da própria Constituição. Tribunal Superior do Trabalho também, que é o TST. Aí vai ter os tribunais regionais federais, enfim. Tem vários órgãos aqui que é bom só a gente ter ciência do nome de cada um deles, para não confundir na hora da prova, certo? Onde está isso? Vem aqui, ó. Chegando agora. Logo no início. Vem aqui, ó. Pronto. Um dos artigos que mais cai, artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Primeiro, STF. Segundo, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Depois, STJ. Depois, o Tribunal Superior do Trabalho, chamado de TST. Os tribunais regionais federais e juízes federais também, né? Aí depois, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, militares, tribunal e juiz dos estados, Distrito Federal e territórios. Senhores, tem que decorar isso aqui? Tem. Vocês têm que ter ciência de quem que compõe o Poder Judiciário. E é justamente isso que esse item C está trazendo para a gente. Mas repara que ele começa, ó, são dentre outros. Ou seja, ele não vai trazer todos que está lá. Mas ele vai trazer alguns. A gente vai ver que se vai estar correto. Perfeito? Aí vamos lá. Ó. São, dentre outros, órgãos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, correto aí? Sim. O STJ, correto? O TST, correto? Os tribunais e juízes eleitorais e os tribunais e juízes militares. Perfeito? Gabarito da questão item C. Certo? Trouxe todos? Não, faltou. Mas ele botou aqui, ó, são dentre outros. Então é o nosso gabarito, tá? Cuidado com relação a isso aqui. Beleza? Olha só, cuidado com essa questão aqui, tá? O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela Câmara dos Deputados. Qual o erro daqui? Isso. Ó, primeira coisa, é composto de 11, tá correto até aí? Aí tá beleza. O único erro vai estar aí aonde? Não é, primeiro que não é pela Câmara, é por quem? Senado Federal, tá? Então cuidado com relação a isso aqui. Os ministros do STF que são indicados para lá é feita pelo próprio Senado, né, Federal. Tomem cuidado. Teve uma emenda constitucional que alterou inclusive a idade dos ministros do STF. Antigamente, para o cara ser ministro do STF tinha que ter 65 anos.
Aí tinha a ministra Carmen Lúcia, né? O limite de idade, né? O limite de idade era 65. Então, se tivesse mais 65, não podia entrar. Só que teve a ministra Carmen Lúcia, salvo engano, ela tinha 67 e queria entrar. Aí o que fizeram? Alteraram a idade para ela poder entrar. Aí agora é 70 anos. Emenda constitucional, acho que 122. Foi em 2022 que alterou isso aí. Então, se vier agora, qual a idade? 70, 70. Beleza? Cuidado com relação a isso aí. 11 ministros e a idade mínima. A máxima é 70. 35 anos, tá? Isso aí tudo vai estar lá no artigo 101 da Constituição, que é onde vai conceituar basicamente isso aí. Foi alterado pela... Acho que foi uma emenda que alterou muita coisa, foi a 122. Então, 11 ministros, 35. Tá escrito para vocês? Ó, importante. Devido ter essa alteração, emenda constitucional 122, alterou isso aqui em 2022. Como é que ficou? Mínimo e máximo. Mínimo de idade, 35. E o máximo, 70. Por enquanto, né? Daqui a pouco aparece outra pessoa com 72 anos, aí eles vão alterar de novo para a pessoa entrar. Né? Cuidado com relação a isso aqui. Nomeados, são nomeados por quem? Cuidado. Nomeados pelo presidente. E a aprovação é de quem? Senado. Então essa galera aqui do STF é nomear. Cuidado, quem nomeia é um e quem aprova é outro. Sempre quando falar em aprovar a nomeação, sempre associar ao Senado Federal. Quase sempre ao Senado Federal. Pô. Então quem nomeia, presidente da República. Quem aprova, Senado. Atençãozinha especial aqui, viu? Isso aí cai em prova. Show de bola? E quando vem essa aprovação aqui do Senado, algumas bancas, além de para dificultar ainda mais a vida da gente, vem e bota, sabe o quê? Que para aprovar lá no Senado, a nomeação do presidente para os integrantes do Senado, diz que é por uma maioria relativa. Errado. Maioria absoluta. Então o voto lá acontece em maioria absoluta, não é maioria relativa, nem maioria simples. Certo? Outra informação importante aí para os senhores. Isso aí tudo vai estar no artigo 101 da Constituição. Essas exposições todinha do STF está no artigo 101, tá? Beleza? O item D, importante logo comentar com vocês aqui, que é referente ao 5º constitucional, tá? O que acontece isso aqui? Cai em prova? Costuma cair. O que vocês têm que tomar cuidado aqui? Quem que vai compor esse 5º constitucional? Veja só. Bem aqui, já logo embaixo, eu tenho que ler isso aqui com os senhores. Pode aparecer na prova de vocês devido à alta incidência de prova do 5º constitucional. Olha bem, escute e frisa o que eu vou falar agora. A banca adora trocar 1/5 por 1/3. Aqui a gente está falando de 1/5. O quê? 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios será composto por membros do quê? Primeira observação importante, membros do Ministério Público. A gente vai ver que vai ter advogado também, mas inicialmente, Ministério Público. Só que essa galera do Ministério Público, ele vai ter que ter o quê? Mais de 10 anos. E se for o advogado, que é indicado pela própria OAB, vai ser o quê? Mais de 10 anos também. E notório saber o quê? Jurídico e reputação ilibada. Repare que eu não tenho aqui notório saber jurídico e reputação ilibada para os membros do MP. Eu tenho para os membros do quê? Para os advogados. Tá? E também tem que ter mais de 10 anos de efetiva profissão. Indicados em lista sextupla, já vi isso aqui ser trocado por lista tríplice. O que é lista sextupla? Vai ter 6 nomes. 6 indicados e vai ser escolhido entre esses 6. Tá? Então vai vir uma lista com 6 nomes das respectivas classes. Por quê que eu estou falando dessa lista? Porque lá embaixo, tá? Eu vou ter o quê? Lista tríplice, que agora é diferente. Após receber as indicações, o tribunal vai formar uma lista com 3 nomes, enviando para o Poder Executivo, que vai fazer o quê? As respectivas nomeações. Então aqui, sexto, aqui tríplice. Cuidado com isso aí, tá? 5º constitucional. A gente vai ver que vai ter questão disso aí mais na frente, eu só adiantei com os senhores. Por isso aqui está errado. Qual o erro daí, por favor? Vai ser por membros oriundos do Poder Executivo? Não, né? Do Ministério Público e advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados em lista tríplice depois. Ó, a sextupla são indicados em lista sextupla e depois é remetida em lista tríplice, certo?
Aí, é bom se vir uma dessa na prova. É? Não, porque aí todo mundo acerta. Ou não, né? Eu acho que muita gente erra aqui ainda. É uma questãozinha que deve ter um índicezinho de erro ainda razoável. São órgãos do Poder Judiciário. Gabarito a questão, item? O STF e o Conselho Nacional de Justiça. Cobrou só a literalidade lá do artigo 92, tá? Cuidado com relação a isso, tá? Exemplo, se eu chegar para vocês e perguntar assim, gente, pessoal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é órgão do Poder Judiciário? Não é. Se não está escrito lá, não. Meu irmão, não cai na pegadinha. Às vezes aparece Superior Tribunal de... Porque existe. Existe o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é para questão de esporte. Apesar desse nome, não é órgão do Poder Judiciário. Tribunal de Contas da União? Também não. Tribunal de Contas da União, mesma coisa, tá? Então, cuidado com relação a isso aqui. Mais uma, senhores. Vamos lá. Próxima questão diz assim, ó, sobre o Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. O item aí diz assim, ó, compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os ministros de estados. Certo ou errado aí? Cuidado. Cuidado. Ele está falando em julgamento de quem aqui? Dos ministros de estado. Quando se eu falar de ministro de estado, toma cuidado com o seguinte, como que funciona o processo de julgamento de... Cuidado, eu estou falando de ministro de estado, não é ministro do STF. Ministro de estado. O ministro de estado ele pode ser julgado de duas formas. Como que funciona o julgamento dele? Ele pode ser julgado se for um crime de responsabilidade ou um crime comum. Crime de responsabilidade é aquele que é cometido no exercício da função. Crime comum, qualquer um pode cometer. Qual a diferença? Quando ele cometer crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. E quando ele cometer crime comum, aí é o STF. Perfeito? Show de bola? Cuidado com relação a isso aí. Exatamente, tá? Cuidado. Não só eles, mas também o comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica. Tem que ser aprovado pela Câmara? Hã? Aí você julgado por responsabilidade do Senado e do Estado tem que ser aprovado pela Câmara também? Também. Tem uma aprovaçãozinha, né? Certo? Aí vai ter o julgando o Senado Federal. Aí vai o Senado Federal, por exemplo, também vai julgar o presidente da República, né? O Senado julga em crime o quê? De responsabilidade. E se for comum, a quem? STF. Então, a mesma coisa que a gente aplica para quem? Presidente. Então, além dos ministros de Estado aqui, eu posso botar presidente. Já para agregar informação. Presidente, que é quem a gente trabalhou isso aqui já em Poder Executivo, respeita essa mesma lógica aí. Certo? Comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica. Quando tiver o quê? Infração conexa com a do presidente. Certo? Vamos lá, pessoal. B. A vitaliciedade nos tribunais será adquirida após 2 anos, tá? De efetivo exercício. Certo ou errado? O que tá errado? O que vocês têm que tomar cuidado aí? Que isso aí cai em prova com frequência, bicho. Exemplo. Quando eu falo aqui em tribunais, por exemplo, o cara que vai para o STF. Aqui eu não estou falando do primeiro grau. Por quê? O que a questão... Se liga na maciota da questão. O que a questão está querendo fazer com vocês? Ela pega esse artigo 95 aqui e diz assim, ó. Se liga. Vitaliciedade, que no primeiro grau é adquirida após o quê? Perfeito, legal. Aí o cara vai aqui, o cara, 2 anos, beleza, marca aqui, é isso aí. Tá errado. Porque tá falando nos tribunais, não tá falando no primeiro grau. Aqui é o cara excepcional. Por exemplo, quando o cara vai pro STF, ele já vai com a vitaliciedade. Não tira mais não. Então aqui é uma pegadinha que é frequente em prova. Vitaliciedade nos tribunais é adquirido na posse. Não é adquirido depois de 2 anos. Tá? Se ele tivesse aí no primeiro grau, a vitaliciedade nos tribunais de primeiro grau, estaria correta a questão. Isso aqui é uma questão difícil. Difícil. Muita gente cai nessas pegadinhas aqui. Tá? Então, cuidado com relação a isso aqui. O que seria vitaliciedade? O cara só pode perder o cargo por uma decisão judicial transitada e julgado. É uma das garantias que o juiz vai estar vai estar tendo. Tá? Então, cuidado. Questãozinha capciosa aqui. Muita gente vai marcar o item B aí nela. Depois, o magistrado pode ser removido por interesse público, mediante decisão da maioria simples. Aí o cara que já está bisurado em concurso público, ele fala, rapaz, maioria simples? Não, né? O ato de remoção ou disponibilidade do próprio
É a chamada inamovibilidade, né? É uma garantia para ele. Vai estar aqui, bem por aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo. Aqui, ó. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, e tomem cuidado, quando eu falo em magistrado é o juiz, se eu falar em magistério, professor, tá? Por interesse público, fundar-se-á em decisão do voto da maioria o quê? Do respectivo tribunal do Conselho Nacional de Justiça, que a gente já viu que é poder judiciário, faz parte, né? Então lá ele botou o que pra gente? Botou maioria simples, errado. O Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário? Parou por aqui, né, senhores? Os ministros do STF podem perder o cargo em condenação por crime de responsabilidade no Senado? Zero bronca, né? Aí, de boa? Né? Gabarita a questão, item é. Oxi. Ah, marquei a B, foi? Tá. Segue o baile, segue o baile. Estou demais, tá vendo? Porra, cachorro. Aqui, ó, galera, é. Aí, ó. Maioria marca B, ó. Viu? Tá perdoado, tá perdoado. Mas eu marquei B, foi? Eu não tinha, então eu deixei marcado a B, não foi? É, eu tava cortado. Bugou. Segue o jogo. Mais uma. Questãozinha para escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Vamos lá, diz o seguinte a questão, gente, ó. O artigo 92 da Constituição, o que é o 92? Traz os órgãos do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário. Gabarito, o que vocês marcariam aí? Os tribunais e juízes eleitorais? Morreu aqui. Botou aqui embaixo, ó. Secretaria, vai embora. Ministério, não. Ministério é um ministério. O Tribunal de Contas, né? Tem autonomia, mas não faz parte do Poder Judiciário, né? O que é o Tribunal de Contas? São órgãos independentes que auxiliam o Poder Legislativo no controle externo. Tá? Muito bem, show de bola. Essa aqui a gente já comentou hoje também. Refere-se aí à questãozinha sobre o Estatuto da Magistratura, que eu falei para vocês que vai ter o quê? Vamos lá. É uma lei o quê? Uma lei complementar, né? De iniciativa do STF, que vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Botou o que aqui pra gente? Congresso? Vai-se embora, que é o STF. A Justiça Militar não está vinculada ao Poder Judiciário. Se ela é órgão do Poder Judiciário, ela está vinculada sim, certo? Vai embora. C. São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariem a Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Cara, gabarito da questão é esse. Por incrível que pareça. Questãozinha aqui. Caiu pra onde aqui? Investigador. Só que é uma questãozinha que está cobrando literalidade da própria Constituição. Olha só. Onde a gente fala aqui disso. Ó. Bem. Ó. Só copiou e colou praticamente. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo quando o quê? Quando contrariar a própria Constituição Federal. Ou se for denegatório. O que é denegatório? Recusar, né, vedar, negar habeas corpus ou mandado de segurança. Então, em regra, quando eu falar em decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela é irrecorrível. Só que se aquela lei, se aquele dispositivo contrariar a Constituição ou denegar habeas corpus ou mandado de segurança, aí eu posso recorrer, tá? Cuidado com isso aí, questãozinha mais aprofundada, viu? Mas o gabarito é o item C. O item D fala assim pra gente, ó. É obrigar, cuidado, outra questão que cai em prova com frequência. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes alternadas em lista de merecimento. 3 vezes alternada, 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. O que acontece? Quando eu tenho aqui uma lista, e essa lista, ela é por merecimento, ou seja, vou começar a promover aqui o juiz por merecimento. Existe um caso de obrigatoriedade para poder promover determinado juiz. Se o juiz ele figurar, presta atenção, 3 vezes ou 5 vezes nessas condições que eu vou falar agora, é obrigatória a promoção desse cara. Se liga. Aí vai ser obrigatório. O que a banca adora fazer? Brincar com os números. Quando que vai ser obrigatório? Se esse cara ele for
3 vezes consecutivas aparecendo nessa lista de merecimentos. É 3 vezes consecutiva. Então, as 3 vezes que o tribunal foi fazer aquela listazinha de merecimento, vamos promover com os juízes, fazer uma promoçãozinha pros caras, fazer a lista de merecimento para saber quem tá merecendo. Porra, 3 vezes seguidas o cara apareceu. E ainda assim não foi promovido. Opa, a partir de agora é obrigado a promover esse cara. Então, aqui, 3 vezes consecutivas, obrigatório. Agora, beleza, não foi consecutiva. Esse ano apareceu, na próxima lista não apareceu, depois apareceu, não apareceu. Alternadamente, ele já apareceu o total de 5 vezes, também é obrigatório promover esse cara, tá? Então, aqui no caso, alternado. Tá? Tomem cuidado. Isso aqui parece besta, mas cai em prova também, tá? Vai estar lá no artigo 93 da Constituição Federal, que vai trabalhar justamente sobre essas garantias. Vai trabalhar justamente sobre essas disposiçõezinhas aí de juiz, tá? A promoção do juiz é de entrância para entrância, obedecendo o quê? Alternadamente por antiguidade e merecimento, ou seja, antiguidade, merecimento, antiguidade, merecimento, ou seja, os juízes são promovidos de forma alternada por antiguidade e merecimento, certo? Aí tem que atender algumas exigências aí, certo? Então, por isso aí, ó, tá errado essa questão do item D. E por último, ele fala assim, ó, ao juiz titular não é obrigatório residir na comarca, salvo determinação do tribunal. É pelo contrário, o juiz que ele é titular daquela região, ele tem que residir naquele local, salvo se tiver uma autorização do tribunal. Se ele tiver uma autorização do tribunal para residir em outro canto, beleza, mas isso é exceção. Repara que que não é obrigado, pelo contrário. Se tirasse o não aqui, estaria correto, tá? Trabalho a questão item C de antemão, certo? Cuidado com relação a isso aqui. Essas questões da lista de promoção também costuma cair em prova, tá? O restante aqui, ó, justiça militar não está vinculada, tá assim, beleza? Próxima questão fala assim, gente, ó, acerca das disposições gerais relativas ao Poder Judiciário expostas na Constituição Federal. A gente vai pegar a alternativa correta agora. Questãozinha, acho que é agente penitenciário, policial penal agora, né? A gente vai marcar aquilo que está correto. O item A diz assim pra gente, ó. Não será promovido o juiz. Isso aqui está cobrando também o artigo 93, que é mesmo que está esse aqui, ó, da lista de merecimento. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Gabarito, a questão já é esse aqui. Por quê? Vamos lá. Importante até dar uma lida com vocês com relação a isso aqui, que costuma cair em prova, certo? Costuma cair em prova com frequência. Quando eu venho para esse artigo 93, ele vai ter vários incisos que vai trabalhar justamente as disposições do Poder Judiciário. O primeiro que eu falei para vocês é esse aqui, ó, promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento. Então, um por antiguidade, um por merecimento de forma alternada. Falei para vocês esse aqui também já, que é a questão da listinha aqui, ó. É obrigatório o juiz que figure 3 vezes consecutivas ou 5 alternado. Não dá para escrever tudo no quadro, a gente vai colocando alguns. Outro que é importante, ó, a promoção por merecimento pressupõe quantos anos? Então, ó, se eu for promover esse camarada por merecimento, isso aqui exige quanto tempo, senhores? 2 anos. Certo? Então, repara, 2 anos na respectiva entrância, no local que aquele cara está trabalhando. Certo? Então, eu tenho que ter 2 anos daquele cara efetivamente trabalhando ali para ele poder ser promovido por merecimento. Tá? E o juiz, além disso, tem que integrar o quê? A 5ª parte da lista de antiguidade. Salvo se tiver, né? Se não tiver ninguém para ocupar a vaga. Só tem ele para ser promovido. Aí promove. Certo? Outra coisa importante aqui, só para título de curiosidade. Quando tem um cargo de juiz, a gente estuda lá no artigo 37 da Constituição, que normalmente as provas, normalmente o concurso, ele é feito de um concurso público de pode ser provas ou provas e títulos, né? No caso do juiz, eu quero que vocês gravem que o concurso para juiz é de provas e títulos, os dois, né? Por isso que é um concurso mais difícil, até inclusive, porque vai ter provas e títulos, vai julgar os títulos desse cara, tá? Só botando aqui a câmera. Então, provas e títulos. Então, quando eu venho para cá, ó, ingresso na carreira, cujo cargo inicial vai ser o quê? Juiz substituto. Até vi uma questão, resolvi uma questão esses dias.
uma pegadinha, dizendo que o juiz substituto precisa residir na comarca, salvo autorização do tribunal. Certo ou errado? Errado. O juiz substituto não precisa. Precisa o juiz. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas. Aí já vi questão botar que é só prova e tira o título. Não, é prova e título, tem que ter os dois. Tá? Com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se bacharel em quê? Direito, e o cara também ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Advogado, exercido alguma coisa que contabilize para a atividade jurídica. Certo? Cuidado com isso aí também, para poder saber como é que se estrutura a carreira no âmbito aí da magistratura. Certo? Além do mais, o que é importante a gente ter aqui? Tá? Isso aqui, ó. Outra coisa, cai em prova também. Na apuração de antiguidade, o tribunal só poderá recusar o juiz mais antigo por voto fundamentado de quantos? 2/3. Isso aqui também cai em prova. A banca adora trocar por 1/3. Então, se o cara é mais antigo e eu não vou promover aquele cara, vou colocar outro, tem que ter 2/3 ali daquela galera autorizando. Tá? Cuidado com relação a isso aí. E agora, o caso da questão, ó, não será promovido o juiz, é aquele cara que retém os autos, retém os processos, retém ali os documentos do próprio órgão do Poder Judiciário, tá? Esse cara não vai ser promovido, aquele cara que é moroso, tá? Então, ó, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolver ao cartório sem o devido despacho ou decisão, tá? Que é o gabarito lá da questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Não. Isso aqui foi o que a gente já falou. O juiz o quê? Titular. E aí a banca já botou o juiz substituto. Em questão como essa, tá errado. Que é o juiz titular e não substituto. Tá? Isso aqui despenca em prova também. Vou remover o cara. Vou botar o cara para outro canto. É difícil mexer com o juiz. Só posso fazer se eu tiver o quê? Voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Então já é um negócio mais complicado, tá? Voltando na questão, gabarito da questão, item A. Comentando o restante, ó, item B está errado porque não é 3 anos, vai ser 2 anos, tá? Chamada vitaliciedade, que é adquirido após 2 anos. Então cuidado com relação a isso aqui, tá? Por quê, Bruno? Porque vocês, no serviço público, vocês têm a chamada estabilidade. Mas quando eu falo no juiz, é a vitaliciedade, que é adquirida após quanto tempo? 2 anos. E vocês lá, o estágio probatório é quanto? 3. Aqui é 2. Tá? Nesse período, só pode perder o cargo por decisão o quê? Transitada em julgado. Certo? É importante lembrar esses conceitos aqui. Vitaliciedade. A banca gosta de botar estabilidade. Estabilidade não. O juiz ele tem uma paradinha diferente, tá? Outra garantia do juiz também cai em prova, inamovibilidade, que eu já até falei com vocês. O que seria isso aqui? Eu não posso mexer no cara de qualquer jeito, tá? Só por motivo de interesse público. Vai ter lá, salvo motivo de interesse público. Ou seja, se o interesse público for para movimentar aquele cara, aí beleza. Ah, tem um tribunal que não tem nenhum juiz, aqui tem 5. Ah, vou te movimentar para aquele que não tem ninguém. Beleza. Mas em outros casos, não. Só vou movimentar o cara se for por motivo de interesse público, certo? Irredutibilidade do subsídio também. Não pode reduzir o que o cara ganha. Isso é chamado de irredutibilidade do subsídio, que é o que ele ganha, certo? Oi. No simulado caiu uma questão perguntando o tempo do juiz que podia exercer a atividade de advogado após a aposentadoria da acusação. Tribunal dele. Eu sei que os caras. Eu acho que deve ser bem a quarentena, que ele tem que ficar afastado do tribunal ao qual ele advogou pelo período de 3 anos. Eu já falei isso aí também, é chamado de quarentena de afastamento. Isso aí se aplica não só ao juiz, mas também aos membros do Ministério Público. A gente vai dar uma olhadinha depois com calma também. Item C diz que compete privativamente ao chefe do executivo conceder licença, férias. Pô, não tem lógica nenhuma dizer que, pô, quem que vai conceder licença para os caras dos tribunais? É os próprios tribunais, pô. Para os juízes, é o próprio tribunal que vai conceder essa licença. Quem que é o chefe do executivo? Pô, o presidente. O presidente vai estar concedendo férias para o cara do tribunal. D. Os órgãos fracionários dos tribunais poderão declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Tá?
em qualquer circunstância. Isso aí é chamado cláusula de reserva de plenário, tá? E não tem nada a ver dizer que os órgãos fracionários dos tribunais, não. Tá? Isso aí é os próprios membros dos tribunais. Errado também. Mal vejo isso aí cair em prova. Muito difícil cair. Por último, item salvo a de magistério ao juiz, isso aqui cai em prova com frequência, artigo 95, que eu vou dar uma lida com vocês, que é as vedações ao juiz. Exemplo, ele não pode exercer outro cargo, ainda que em disponibilidade, salvo um, que é de qual? Magistério, que é professor. Então o juiz ele pode se tornar professor ali nas horas vagas. Tá? Esse artigo aqui cai muito em prova. 95. O que ele vai dizer aqui? Ó? Aos juízes é vedado. O que mais cai, senhores? Primeiro, esse aqui. Ou seja, ele não pode exercer, ainda que em disponibilidade, de outro cargo, salvo de magistério, que é professor. Depois, receber a qualquer título ou pretexto, né, custas ou participação em processo. É aquela tiazinha que vai chegar lá Aquela tiazinha que vai chegar lá e vai dizer, meu filho, tal, sei o que e tal, aqui, levando aqui pra você aqui uma feirazinha, uma galinha, né? Então, um quê? Bode. Pronto, bode acho mais difícil, né? Um bode. Vou levar um bode pra você. Mas já aconteceu o caso. Teve um juiz que mesmo respondeu um padre, que até viralizou, simplesmente pelo fato do juiz ter aceitado um chocolate. A mulher levou um chocolate pro juiz, aí ele aceitou na inocência. Moral da história, o tribunal instaurou lá todo um procedimento para poder prejudicar o cara. Falando em bode aí, quem é o bode ioiô? Bode ioiô, né? Vocês sabem que é um bode ioiô? Foi o bode que foi eleito vereador no estado do Ceará, né? Bode ioiô, inclusive potencial de prova também. Bode ioiô é que a galera costuma cobrar nas provas lá do Ceará, né? Na realidade foi uma ironia, né? Para fazer uma ironia com relação aos coronéis lá, né? A questão do voto de cabresto. Aí dizer, rapaz, a manipulação do voto aqui no estado do Ceará é tão grande que eu vou eleger um bode. Aí pegaram e elegeram o bode ioiô. Foi um dos mais votados lá, elegido. Inclusive tem um bode ioiô lá no estado do Ceará, tem uma estátua do bode ioiô. Chega lá, eu vou fazer um passeio romântico nós dois e eu vou te levar lá. Poxa. Já vai passar sua barba ali. Deixa de besteira, macho. Cheio de onda. Beleza. Deixa eu botar essa bicha aqui reta. Show de bola? Então, ó, mais um. Dedicar-se à atividade político-partidária. Juiz, filiado a partido. Receber a qualquer título ou pretexto auxílio para contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, tá? Ressalvadas as exceções previstas em lei. E aqui é o que tu acabou de falar para mim, Carvalho. O quê? Exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento por aposentadoria ou exoneração. O que seria isso aqui? Imagina que o cara se aposentou, o cara era juiz de um tribunal. O cara é bacharel em direito ainda. Muitos que saem, depois começam o quê? A advogar. Aí tu imagina que, o cara conhece todo mundo daquele tribunal ali. O cara já é safo. Chega lá, conhece a tia da limpeza, conhece os outros caras que já são os juízes, conhece todo mundo. Aí vamos supor que o cara vai advogar naquele próprio tribunal. Já não é imparcial. Porque o cara já conhece todo mundo dali. E aí ele pega e vai advogar para um cliente lá. Automaticamente tende a ter um favoritismo para ele. Então isso é chamada, nomezinho importante, que pode aparecer na prova de vocês, chamada quarentena de afastamento. E isso aí cai em prova com frequência, trocando esse 3 por 5 anos. Posso botar para vocês aí uma porrada de questão, trocando esse 3 por 5. Tá? O que é essa quarentena de afastamento? Juiz não poder exercer, antes de decorrer os 3 anos, tá? A advocacia no tribunal qual ele se afastou. Cuidado, esse aqui cai em prova com frequência, beleza? Bem, gabarita a questão aí, tem já matamos, vamos seguindo. Isso aqui eu acabei de falar com vocês, ó, questãozinha tranquila, que eu falei para vocês que é o quê? 1/5, eu disse até, rapaz, é o 5º constitucional, que vai ter que ter mais de 10 anos, né? Os membros do Ministério Público com mais de 10 anos, advogados também com mais de 10 anos, mas além disso, reputação o quê? Ilibada e notório saber jurídico, tá? Indicados em lista sexta. Aí depois vai uma lista tríplice para o executivo, tá? Então,
Gabarito da questão só cobrou o quinto, né? E ó, questãozinha para Bahia, 2014, né? Gabarito item A, tá? Cuidado com isso aqui, tá, gente? Isso aqui cai em prova também, esse quinto aqui. 1/5 dos lugares vai ser lá, tá? Então, cuidado. O Poder Executivo elabora a chamada lista tríplice. E aí, nos 20 dias subsequentes, ele escolhe o restante, tá? Cuidado, isso aí. Para efeito do cumprimento do quinto constitucional, o tribunal competente, ao receber as indicações, formará uma lista tríplice e enviará para a escolha a nomeação a quem? Poder Executivo, né? Presidente do Poder Executivo, isso aí daria no mesmo. Mas Poder Executivo. Vai enviar para o Poder Executivo e o prazo aqui vai ser o quê? 20 dias, acabei de falar para vocês, né? Então vai ter 20 dias aí para ele poder estar regulamentando isso aqui. Poder Executivo. Tudo isso aqui, bem aqui, ó. Não esqueça. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Perfeito? 20 dias, já vi pegadinha também com os 20. Então, atençãozinha especial nele. Após isso, ó, qual o significado da expressão quinto constitucional? Questão para a Polícia Civil. Ó. Isso é o quê? Senhores, Ministério Público e advogados participando de 1/5, mais de 10 anos. Os dois de atividade, sendo que para advogado, reputação ilibada e notório saber jurídico. Gabarito, participação assegurada ao Ministério Público e aos advogados nos tribunais estaduais, no Distrito Federal, territórios e tribunais regionais federais, gabarito item B. Certo? Perfeito aqui. Qual o necessário para aprovação dos projetos de emenda constitucional? Não tem nada a ver, tá? Emenda constitucional não tem nada a ver com isso aqui. E o restante vai estar incorreto, logicamente. A próxima questão fala assim, ó. Questãozinha da Polícia Penal do Piauí, agora 2024. Concurso que, inclusive, eu fui fazer. Quem alguém fez aqui? Polícia Penal do Piauí? Não, né? Fez não? Na época eu nem estava com o curso aberto ainda na Penal do Piauí. Foi depois da Penal do Piauí que abriu. Foi. Não teve turma para Penal do Piauí. Depois foi Penal da Bahia. Primeira turma do curso foi Penal da Bahia. Presencial, né? Sobre o Poder Judiciário, assinar a alternativa correta. Não precisa ler esse texto, não. Vamos direto. Item A. É permitido ao juiz receber qualquer título. Acabamos de falar do bode, da galinha, do chocolate, do bode ioiô. Não pode receber, não. Tá? A vitaliciedade é adquirida após 3 anos? Não. 2 anos é o quê? 2 anos para o juiz e 3 anos é para quem? Para o estágio probatório. Show de bola. Item 6 diz assim, ó. Todos os julgamentos do Poder Judiciário, dos órgãos do Poder Judiciário, serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos a próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado ou sigilo não prejudica o interesse público e a informação. Gabarito da questão é isso aí, tá? Vai estar lá no artigo 93, e aí tomem cuidado, porque quando se tratar de intimidade de alguém, eu posso restringir a parte ali. É o caso de, por exemplo, estupro. Tá tendo audiência no judiciário de estupro. Aí tu permite que essa audiência seja aberta. Lá eu vou estar relatando várias coisas de como que foi o estupro, o que aconteceu. A intimidade da mulher vai estar em jogo. Então ali não vai, né, vai estar ferindo a privacidade dela. Só que cuidado, a regra não é essa. A regra é que seja público todos os atos, salvo, né, essas exceções aí com relação à intimidade. Aí sim. Mas o gabarito da questão é o item C. O item D vai estar errado porque botou, né, 2/3, correto é maioria absoluta, ó. Botou 2/3 aqui, ó. O ato de remoção ou disponibilidade do magistrado, guarda isso aqui, tá? Caindo demais já. Acho que é a terceira questão que vem essa disposição. Falou em disponibilidade ou remoção, ou disponibilidade, tem que ser o quê? É 2/3? E é o quê? O que é maioria absoluta? Alguém sabe me dizer? Já expliquei uma vez aqui. Supor se eu tenho aqui, tá aqui, vamos supor que tem aqui na sala. Aqui na sala agora, vamos supor que eu tenho matriculados. Na turma de vocês, 50 alunos. Aqui agora tem 26. Agora presentes tem 26. Vamos supor que eu vou passar um projeto.
Esse projeto exige maioria absoluta. Se liga, total de alunos, 50. Aqui agora eu tenho quantos? 26. Vou passar um projeto que tem de ser aprovado por maioria absoluta. Quantos votos eu vou ter que ter aqui? 26. Todo mundo vai ter que votar a favor. Por quê? Maioria absoluta, tu pega o total e divide pela metade. Ou seja, tem que ter mais de 25. Quando eu falo maioria relativa, maioria simples, é dos presentes. No caso aqui seria quanto? 14. Certo? 26 por 2, 13, mais um 14. Isso é a diferença. Nesse caso aqui, quando eu falar dessa disposiçãozinha de remoção ou disponibilidade, exige-se que seja a tal da maioria absoluta. Perfeito? E lembrando, essa maioria absoluta é o quê? Ou do tribunal ou do CNJ. Por último, por ser uma atividade de dedicação exclusiva aos juízes, é vedado exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, magistério pode, certo? Mais uma, senhores, vamos lá. Diz o seguinte a questão, ó. Maria Antônia, estudante de Direito, travaram intenso debate a respeito do alcance da garantia da vitaliciedade. Ao final, concluíram que essa garantia, item 1, é adquirida após 3 anos? Parou, né? Onde tiver um, vai embora, né? 50% de acerto pra gente. 2. Permite que o agente ocupe o cargo até que decida dele se desligar ou venha a falecer. E aí? Certo ou errado aqui? Hã? Permite que o agente ocupe o cargo até que decida dele se desligar ou venha a falecer. Sabe qual é o erro disso aqui? Final aqui, ó. Ou venha a falecer. O limite máximo da aposentadoria compulsória é o quê? 75 anos. Então é até se desligar ou até 75 anos. Falecer não. Não tem essa disposição não. Então isso aí tá errado também. Pelo menos é para estar errado. Então automaticamente nosso gabarito é o quê? Letra A. Mas vamos ver o restante. Falecer, se o cara falecer, o cara não vai ocupar também, mas não tá na literalidade, né? Já vou marcar aqui, mas enfim, vamos ver o restante que tá errado. 3. Exige sentença judicial transitada julgado para que seja decretada a perda do cargo? Sim, né? Já viu. A vitaliciedade é justamente isso. 4. Assegura a permanência do agente no órgão que ocupe, salvo decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público por motivo de interesse público, né? Aqui ele misturou já uma questãozinha pegando o Ministério Público, que não é o caso da questão, tá? Mas o gabarito da questão e tem a eliminação já. Mais uma questão, ó. Sobre o juiz e suas garantias e proibições, segundo as normas constitucionais, assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente. O que isso aqui vai dar cobrando? A primeira já está errado, porque está dizendo que o magistrado pode se dedicar à política. Parou aqui. A segunda diz que é vedado ao juiz exercer no tribunal, só que botou quanto tempo da quarentena? Foi o mesmo correlato simulado de vocês. O correto seria 3. O nome disso aqui é quarentena de afastamento. Perfeito? Depois, os juízes gozam da inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Está no quadro. Inamovibilidade, uma das garantias do juiz, salvo por motivo de interesse público, certo? Então, dessa forma, nosso gabarito da questão é o item C. Vamos ver o restante, por que está errado? O item D está errado por quê? Aos juízes, pode exercer cumulativamente qualquer cargo? Não. Aí, ó, o juiz tem vitaliciedade, que no primeiro grau, 3 anos. 2, né? Então, repara, são coisas que não tá essas coisas todas não difícil, né? Tá tranquilo. Tem umas partes chatas. Quando que vai começar? O Poder Judiciário fica chato quando? Quando começa a ter competência. Aí fica chato. Quando começa a ter competência do STF, competência do STJ, competência dos tribunais regionais federais, aí começa a ficar chato. Mas a minha opinião é que a prova de vocês não vai cobrar competência. Cobre essa parte aqui, introdutória. Se vier competência, a gente vai dar uma pincelada também para poder trabalhar ela. Tá? Mais uma. De acordo com a Constituição Federal, é vedado aos juízes. Aí está cobrando o quê, senhores? Tudo aquilo que a gente viu. Exercer a advocacia depois de 3 anos, dedicar-se à atividade político-partidária, receber qualquer título, pretexto em processo, né? Aí vamos lá. Gabarito aí vai ser o quê? Ainda que de magistério, embora.
Porque pode, dê professor. Receber, salvo em circunstâncias excepcionais, custos, não, ele não pode receber em situação nenhuma. Dedicar-se à atividade jurídica partidária, gabarito, tem que ser, né? É vedado ao juiz de fato isso aqui. Aqui botou toda a vida 5 anos. Maioria das questões, 5 anos, 5 anos, 5 anos, 5 anos. O correto é 3. Quarentena de afastamento. Cai muito. Os juízes gozam, né? Entre outras, da seguinte garantia constitucional. Quais são as primeiras? A primeira que a gente viu é a vitaliciedade, que ela é depois do quê? Em quantos anos? 2 anos. Durante o período de 2 anos, o juiz só pode perder o cargo por uma decisão judicial transitada e julgada do respectivo tribunal que ele está vinculado. Certo? Beleza? Agora, se... que é o que eu falei aqui para vocês. Se o cara ele é nomeado para um tribunal, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal, cuidado, ele é nomeado, ele precisa esperar esses 2 anos, que foi o caso daquela questão. Aí já vai diretamente na posse, tá? Que é justamente, sabe o quê? Que vocês vão pegar como exemplo? Aquela galera lá do 5º Constitucional. Aquela galera já é na posse, já é direto, certo? Não precisa esperar esses 2 anos, tá? Outra garantia que eu tenho é o quê? Inamovibilidade, né? Que seria o cara só poder ser movido por questão de interesse público, né? E por último, a chamada irredutibilidade. Não, acho que o único que eu não botei aqui no quadro foi esse, que é a irredutibilidade dos subsídios. O que o magistrado ganha não pode ser reduzido. Pode aumentar? Pode, mas reduzir não. Isso é uma garantia que ele tem chamado irredutibilidade do subsídio. Beleza? Então, gabarito, item B de bola, né? Inamovibilidade. Aposentadoria especial não tem nada a ver. De novo, dentre as disposições aplicadas aos juízes contidas no artigo 95 da Constituição, é incorreto afirmar que, item A, é vedado exercer, ainda que indisponibilidade, qualquer outra função, salvo de magistério? Correto. Ele quer incorreto, certo? B, é vedado exercer a qualquer título ou pretexto, receber, perdão, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Perfeito também. Dedicar-se à atividade política partidária também está correto. É vedado assinar como autor de obra intelectual. A gente falou sobre isso aqui em algum momento. Então aqui é nosso gabarito incorreto, certo? Assinar a alternativa correta acerca do poder judiciário. Primeiro aqui a gente já viu, chamado quarentena de afastamento. Aí ele botou quanto tempo? 6 meses. Vai embora. Né? A gente sabe que é quanto tempo? 3 anos. B. Ao juiz é vedado exercer ainda que disponibilidade todo e qualquer cargo ou função? Aí também não, né? Salvo a uma de... Ao juiz é vedado dedicar-se à atividade política partidária? Morreu aqui. Questãozinha grande, que a gente mata bem ligeirinho ela. Na hora da prova o cara vê aqui, o cara que lê, texto lê, ele já tem 100% de certeza que o gabarito é esse aqui. Nem lê o resto. Os juízes gozam das seguintes garantias, né? Eu tenho 3. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Tem que ter alguma dessas aí nas alternativas. Ah, botou as 3, né? Perfeito. Ao juiz é vedado, não precisa ler o texto não. Ao juiz é vedado o quê? Letra, de novo, atividade político partidária. Repara que vocês estão matando essa questão bem ligeirinho, só pelas palavras. Essa aqui já não está no edital dos senhores, contemplado. Até tá, só que eu acho que não vai vir questão disso aqui na prova de vocês não. Que é justamente a criação do juizado chamado juizados especiais, tá? Que é, a gente trabalha muito essa questão aí na... Hã? Juizado especial não, o que é verdade é o chamado Tribunal de Exceção. O GCRIM, exatamente. Tem até uma lei que regulamenta ele, 9.099, que é justamente para poder acelerar os processos, né? Quando eu tiver infrações chamadas infrações de menor potencial ofensivo, as execuções de causas cíveis, infração de menor potencial ofensivo, aqueles crimes mais comuns, TCO, normalmente que gera TCO, né? Quem julga é os próprios, isso, né? Os próprios juizados chamados juizados especiais. Pessoal, apenas para título de curiosidade, vai que cai uma peste dessa na hora da prova, embora eu ache difícil,
né? Mas faz parte do edital dos senhores, pecando pelo excesso um pouquinho. Cadê? Ó, a União no Distrito Federal, nos territórios e estados, repara que não tem quem aqui na parada? Município, tá? Criarão, primeiro, tem aqui juizados especiais, e embaixo eu vou ter a Justiça da Paz. A Justiça da Paz ganha dinheiro? Ganha. Já vi várias questões dizendo que ela é não remunerada, errado, ela é remunerada, certo? Então cuidado. Ó, primeiro, juizado especial provido por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação e o julgamento e execução de causas cíveis, que eu falei para vocês, de menor complexidade, e eu também já falei, ó, infração de menor potencial ofensivo, mediante procedimento oral e sumaríssimo, permitido a transação e o julgamento de recursos, tá? Perfeito? Depois, só para pecar um pouquinho pelo excesso, a Justiça da Paz, remunerada, composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto. Então, repara, as questões às vezes gostam de dizer que a Justiça da Paz é nomeada. Não, há uma eleição. Então, cuidado com relação a isso aqui também, tá? Tem até uma questão da idade. Qual a idade que esse cara tem que ter? 21, tá? O mandato dele, ó, tem até mandato. Quanto tempo que ele vai ficar lá no poder? 4 anos. Aqui é aquele cara que faz casamento, por exemplo, tá? Justiça da Paz. É o cara que faz o casamento, por exemplo. E competência na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentado o processo de habilitação a exercer, né? Tá? Então, só cuidado com relação a isso aqui. No caso da questão, o gabarito é o quê? Tem B, né? Repara que ele botou aqui Justiça da Paz, que já não tem nada a ver. Show de bola? Senhores, mais 1 hora, timezinho, e já a gente volta, para esfriamento não ficar cansativo para ninguém. Show? Isso não é só guardar.